forte abraço para você que faz parte de toda essa galera ligada aqui no Band Esportes. Estamos mais uma vez no Rio de Janeiro para mais uma edição do Tete a Tete com o Theo. E hoje o nosso personagem, o nosso convidado vai falar do futebol, mas de uma forma diferente. O mundo do empresário, do jogador de futebol e as novas regras que começam a valer. Estou ao lado do Giuseppe Dioguardi, ele que é empresário de jogadores, tem um escritório, ele que há muito tempo trabalha nesse ramo e é um dos mais respeitados aqui no Brasil. E a minha primeira pergunta, Giuseppe, ou Pepinho, como é conhecido, é o seguinte: o empresário hoje é o vilão dos times de futebol no Brasil? Em alguns casos sim, em outros não. Mas na grande maioria não é o vilão. E quais são os casos? Onde ele é e onde ele não é? Ele é onde falta verba nos clubes, onde o clube realmente investe mal o dinheiro. E aí é aquilo, precisa do apoio de pessoas de fora. E uma dessas pessoas que aparecem é o agente, é o empresário, o investidor, mas muito mais investidor do que o próprio empresário, que são duas coisas bem diferentes, né, Theo? Uma coisa é você ser o agente do jogador, outra coisa é você ser um investidor. Um investidor geralmente é uma empresa, um banco, por exemplo, você tem o BMG como investidor, você tem a DIS, que é um grupo forte do Sonda, que investe, tem clubes de fora que investem em clubes brasileiros. Então, acho que é bom deixar claro que tem uma diferença bem grande entre o agente e o investidor. Já já a gente vai entender mais sobre esse assunto, aqui no Tete a Tete, no Band Esportes. Estamos de volta com o Tete a Tete aqui no Band Esportes. Como diria o Djavan, um dia frio, um bom lugar para ler um livro. Muita chuva aqui no Rio de Janeiro, só que a gente não vai ler livro não. A gente está conversando com o Pepinho, que é empresário de jogador de futebol, tem um escritório, e a gente vai entender um pouco mais esse mundo, principalmente as mudanças nas regras impostas pela FIFA com relação aos jogadores e com relação aos clubes também na Europa. Agora, Pepinho, vamos começar falando de você. Você foi jogador até os 27 anos de idade, né? Isso. Teve um problema físico, abandonou a carreira e resolveu se preparar para ser empresário, para abrir um escritório aqui no Brasil e também no leste europeu. Conta um pouquinho da sua história, Pepinho. Isso, eu me formei no São Paulo, né? Entrei com 7 anos, 8 anos de idade no São Paulo. Comecei no futsal, aí fui pro campo, me profissionalizei no São Paulo. Era bom de bola? Ah, falavam que eu era bom, né? Meu pai falava que eu era bom. Você jogava com quem na época? Jogava com o Caio hoje, que é uma referência da minha área. E o Jamélia, aquela safra toda ali. Claro, eu sou um pouco mais novo que eles, né? Mas essa era a minha turma ali. Bom, enfim, aí joguei, me profissionalizei, joguei aqui no Brasil, no Avaí de Florianópolis, joguei no Sampaio Corrêa em São Luís. Rodei bastante lá fora porque eu foi pro Chile, né? Joguei no Colo-Colo no Chile bem no finalzinho, foi incrível, uma experiência incrível. Até falo para todo mundo que eu preferi morar no Chile que na Europa. Porque, era do lado de casa, foi bem legal. E bom, enfim, eu me profissionalizei, fiquei no Brasil e por eu ter o passaporte italiano, por causa do meu pai, eu ia sempre emprestado para fora do país. Quando você passou para o outro lado, você resolveu estudar, você fala 6 línguas, né? Isso. Quais são as línguas que você fala? Me preparei, hoje eu falo inglês, alemão, francês, português, espanhol e italiano. E você foi estudar para virar um agente, um empresário de jogador? Fui para fora e comecei na Alemanha a trabalhar numa empresa que gerenciava a carreira de alguns atletas. E ali comecei a entender o que faltou para mim, entendeu? Faltou muita coisa na minha carreira como profissional. E você acabou se especializando no começo no leste europeu, né? Isso. Como é que era levar jogador naquela época, Pepinho? O muito... mercado estava aquecido, o jogador encarava bem? Não, era assim, era muito difícil, porque inclusive eu morei em Kiev há quase um ano e meio. O primeiro jogador que eu trabalhei no leste europeu foi o Rodrigo, o zagueiro que hoje joga no Vasco. O Rodrigo, sim. Realmente foi um jogador incrível ali que tem muita qualidade. Teve uma excelente passagem pelo Goiás. Teve mesmo, né? Ele tem um senso de cobertura, ele é veloz, ele tem a bola parada,
incrível quantos gols de falta ele faz. E aí quando eu cheguei no leste europeu, esses jogadores eles não performavam. E aí eu comecei eu falei, eu vou com ele. Ele teve a grande sacada, ele falou, olha, eu queria um empresário, ele me procurou para trabalhar comigo e falou, eu quero um empresário que fique no Brasil. Porque eu não preciso do meu empresário aqui no Brasil, eu preciso do meu empresário lá na Ucrânia, então vamos comigo. E no que você ajudava ele lá? Cheguei, porque o que aconteceu? Ele falava para mim, olha, meu contrato não é bom, eu quero melhorar o meu contrato, tem gente ganhando muito mais, jogando menos, ou que ele entendia que não era tão bom como ele. E eu falei, tá bom, vamos ver o que acontece. Aí cheguei lá e encontrei um ambiente muito diferente, onde eles treinavam, começavam o treino 11 da manhã, meio-dia e meio já estava todo mundo em casa. E ficava o dia inteiro sem fazer nada. Então cheguei ali jogadores com excesso de peso, lentos, até passei isso para o presidente, porque eu tive uma proposta para trazer o Rodrigo pro Corinthians, na época era o Kia, que estava mandando no Corinthians. Inclusive a gente trouxe ele, acabou acertando a operação e tivemos que voltar para lá. E quando voltei para lá, eu falei, agora é hora de emplacar umas ideias que eu tenho. Primeira coisa que eu falei, olha, a coisa precisa ser mais rígida aqui. Os brasileiros aqui fazem o que querem. E por que esse mercado fechou lá? Assim, não é que ele fechou, por que ele desaqueceu nesse momento? Continua indo muito jogador para lá, mas não é tanto como ia no passado. Eu acho que a primeira coisa é a guerra. Isso é um problema, porque você vai pensar duas vezes em ir para um lugar que tem guerra, que um avião foi abatido do nada, você não pensa? E o medo de ir para lá? Acho que isso foi uma coisa complicada. Claro que em Kiev, que era onde a gente morava, já era diferente. Kiev já é muito diferente do resto da Ucrânia, mas foi um começo, né? Tinham poucos jogadores que tinham ido. O Diogo Rincon foi, se não me engano, um dos primeiros, junto com o Alessandro hoje no Corinthians, mas não era independência financeira. O empresário, de uma certa forma, ele precisa ser meio que uma babá de jogador? Acho que não. Eu acho que esse conceito vem passando. Você já precisou? Eu precisei. Eu acho que o começo é muito importante. Por exemplo, o clube deveria dar isso. Imagina você, tá? Imagina amanhã você vai trabalhar na China. Só que o teu empregador não te disponibiliza um tradutor. Já é fundamental. Então o que você fala? Quem está me encaminhando, você pede para essa pessoa. Então era comum eu chegar na Europa e falar, a primeira coisa que eu quero é uma televisão brasileira, um canal brasileiro. Por quê? Porque o jogador, o garoto, ele vai para o clube trabalhar, mas a esposa fica dentro de casa. Já te ligou jogador de repente falando, Pepinho, não quero ficar mais aqui, me tira daqui? Vários jogadores. E que você tirava? E algumas vezes eu falava com o presidente. E o contrato? Eu falava, presidente, vamos emprestar. Da situação que está, não está dando. E por quê? Porque o jogador o jogador para de render. Então eu chegava num acordo. Eu falava, olha, primeiro eu falava ao presidente, olha, vamos dar um jeito. Vamos colocar a esposa dele fazendo curso disso, curso daquilo. Pô, a criança tem que estudar em colégio americano. Não dá para você pegar uma criança e botar num colégio ucraniano, que acontecia muito isso. A Copa do Mundo, o resultado do Brasil na Copa do Mundo, complicou o mercado de jogador brasileiro lá fora? Acho que não. Mas o mercado já foi melhor. O mercado já foi melhor num total, mas eu acho que... E por que caiu? Porque o jogador brasileiro caiu também? Exatamente. Eu acho que... A qualidade caiu. Acho que a qualidade caiu. Acho que poucos ainda continuam com uma qualidade acima. Alguns, muitos poucos. Hoje conta muito o clube que ele vem, da onde ele vem. Então, eu acho que a qualidade na formação tem alguns problemas em alguns lugares. Você se incomoda, de repente, de ser taxado como vilão? Fala assim, puxa, empresário de jogador de futebol, é complicado. Você se incomoda com isso? Claro que me incomoda. Porque a situação, Theo, o futebol não tá bom para ninguém. O futebol não tá bom. Eu também gostaria de ser agente de um jogador que o Brasileirão fosse a Premier League. Eu não acho legal ter que ir para a Itália uma vez a cada 30 dias. E você vai fazer o que na Itália? Eu vou trabalhar com o Bruno Pérez, eu vou falar com os meus amigos agentes, os meus amigos diretores. Muitos amigos meus hoje são diretores dos clubes.
Então você vai para a Itália, você vai para a Inglaterra, você vai para a França, você vai para o mercado. Você tocou num ponto. Hoje, você tendo um jogador, você é empresário, tem um jogador. Esse jogador só com a qualidade, ele vai fazer sucesso ou você precisa ter um relacionamento dentro dos clubes? Se o jogador ele é muito top e já está pronto, não precisa fazer nada. Ele pode até dar uma escorregadinha. Por exemplo, o Neymar não foi para o Barcelona porque alguém teve algum relacionamento. O Neymar escolheu onde joga. Agora, os outros jogadores têm sim, precisam de um tratamento especial. Por exemplo, um pouco de tempo, o jogador adaptado vai render mais. Olha o Felipe Coutinho, um exemplo é esse. Quando saiu daqui, foi para um time, não deu, né? E tá estourado agora. Claro que o jogador precisa de uma adaptação, entendeu? Tem uns que já chegam, tem jogadores que são fora de série. Por exemplo, o Kaká é um exemplo. Ele saiu do São Paulo, vestiu a camisa do Milan, no dia seguinte estava jogando, estourando. E como é que é a sua relação com os dirigentes? Muito boa a minha relação com eles. Eu tenho um histórico de me dar bem com o presidente, diretor, treinador. Eu não sou agente de nenhum treinador, mas me dou muito bem com eles. Tem muito treinador que liga para você? Tem um jogador assim? Sim. Aconteceram várias vezes. Você liga para treinador? Ligo, porque às vezes eu sei que o treinador está precisando de uma determinada posição ou que o clube precisa de uma certa posição. Eu ligo e falo, olha, te interessa esse jogador? Mas essa relação não é uma relação meia esquisita? Se você ligar para um treinador, o treinador te ligar... Mas é que em algumas vezes eu não tenho esse contato com o clube, entendeu? Muitas vezes eu não conheço o presidente do clube. Então eu ligo para o treinador e falo, olha, eu sou agente do jogador tal. Te interessa? Te enquadra esse jogador no teu esquema? E se ele fala interessa, se ele fala aí interessa, você vai pro clube. Aí eu falo, olha, então deixa eu falar com o teu presidente ou com o teu diretor, ou passo meu telefone pro diretor. Bom, você acabou de fazer uma negociação agora, a saída do Kleber do Grêmio. Além do contrato que ele tinha, você ganhou uma multa de 7 milhões de reais, se eu não me engano. Por que você ganhou essa multa do Grêmio? Na verdade foi o seguinte, o Kleber ele tinha um contrato com o Grêmio muito bom. Realmente era um contrato excelente, onde o atleta ele fez um contrato de 5 anos e existiam algumas cláusulas no contrato que o protegiam de alguns futuros problemas. Por exemplo, o jogador ele tinha uma cláusula que se a carteira de trabalho, o salário que ele recebia como direito de imagem atrasasse, o atleta teria a opção de rescindir o contrato de trabalho. Mas tinha um prazo, 2 meses, 3 meses? Se atrasassem 3 parcelas consecutivas ou não. Certo. Então, por exemplo, com o Kleber nunca aconteceu isso, de ele receber a carteira e a imagem tá 1 ano, Correto. 13 meses, 14 meses atrasado, entendeu? Então foi um mecanismo que eu encontrei que eu pensei de uma maneira que ele podia escolher. Chegou um momento que o Kleber escolhia, posso botar o direito de imagem acionar e continuar trabalhando, ou uso, através dessa cláusula, o meu direito de pedir a rescisão indireta. Quer dizer, o Grêmio te deu subsídios para você entrar com essa ação. Na verdade, foi uma negociação do contrato, entendeu? Quando eles quiseram contratar o Kleber, eu falei, olha, só que tem uma coisa, eu sei que os clubes no Brasil vão entrar num momento de crise. Então eu quero me proteger de alguma maneira. E me protegi com essa cláusula de que se atrasasse a imagem, ele teria a opção de rescindir o contrato de trabalho. E com esse prejuízo causado, vamos dizer assim, você acha que as suas portas, para qualquer jogador seu, elas ficam fechadas no Grêmio a partir de agora? Acho que não. Pelo contrário, porque a minha relação com a diretoria do Grêmio é muito boa. O que aconteceu? A gente mostrou um contrato assinado pelas duas partes. Não é que o Grêmio não concordou e apareceu com uma cláusula surpresa. Ali no contrato, nós dois concordamos. A gente vai continuar conversando aqui com o Pepinho, que é empresário de jogador de futebol, e no próximo bloco nós vamos falar sobre a realidade do futebol brasileiro e as mudanças que vêm por aí com relação ao jogador de futebol e os clubes. Segura aí que é jogo rápido.
Estamos de volta aqui com o Tete a Tete, mais uma vez no Rio de Janeiro, hoje conversando com o Giuseppe Dioguardi, o Pepinho, ele que é empresário de jogador de futebol. Pepinho, muda alguma coisa a relação aqui no Brasil por causa dessa mudança que tem na FIFA de que o empresário, o investidor, não pode ter mais o direito em cima do atleta, só o clube de futebol? O que muda isso? Muda sim. Isso atingiu diretamente os investidores. O agente na minha opinião, melhorou para o agente. Por exemplo, se um jogador de ponta brasileiro hoje tinha antes somente 2 clubes na Espanha, hoje ele já tem 6, 5. Por quê? Porque a hora que o investidor sai, para de botar dinheiro, o clube teoricamente necessita mais dinheiro no Brasil e aceita ofertas menores. Você não acha que vai pintar muito o contrato de gaveta? Porque esse agente ele precisa recuperar o dinheiro dele. Como é que ele vai recuperar o dinheiro dele? Eu acho que vai ter de uma outra maneira, mas você pode reparar que os grandes investidores hoje tiraram o pé. Eles estão esperando essas brigas que estão acontecendo na Europa. E essa realidade está acontecendo em maior número. Muita gente forte, muito sheik, muito empresário, muito milionário comprando o clube de futebol. Isso não pode acontecer no Brasil também? Acho que não, porque a FIFA começou a arrumar um problema não com os clubes brasileiros, mas com a Conmebol. Então os clubes muito pequenos causam estranheza. Por exemplo, quando o Thiago Silva foi vendido para a Europa, ele saiu da Tombense. Então a FIFA achou estranho um time pequeno receber uma grana tão alta, entendeu? Mas eu poderia comprar um time no Brasil hoje? Você poderia, mas o investidor ele foge disso, porque os clubes geralmente estão muito endividados. Você compraria um imóvel com uma dívida de 300 milhões? 400 milhões? Esse é um problema, entendeu? Então você geralmente tem que fazer uma cogestão. E esses times, igual você citou, Tombense, vamos supor, Senador Canedo em Goiás, que a dívida é pequena, eu vou lá, compro e coloco um monte de jogador meu? Pode ser. É isso que a UEFA está forçando a Conmebol a fazer. A UEFA, por um lado, está esmagando os clubes e os investidores no Brasil, na América do Sul, e por outro, eles estão relaxando o fair play financeiro. Como é que é relaxar o fair play financeiro? Poxa, uma injeção de dinheiro absurda, astronômica num time europeu, a UEFA estava bloqueando antes. Hoje não. E o que acontece? Esses clubes recebem esse dinheiro e vão no Brasil. Na sua área, como é que você vê hoje o que a gente chama de jogador pizza, um jogador que tem 6 pessoas que têm direito nos direitos federativos dele, como por exemplo o Malco do Corinthians. O Corinthians pode vender o Malco. Ok, mas vai receber só 10%, que 90% não é dele. Eu estou citando um exemplo hipotético. Como é que você vê isso? Eu acho que isso passa pela gestão do clube. Mas quantos clubes hoje têm isso, Pepinho? Mas até olha só, imagina o seguinte, um ano atrás o presidente do Corinthians estava sem dinheiro nenhum e precisava pagar a folha dos jogadores. Ele recorreu a um grupo e falou, você me empresta X? Aí o grupo falou, eu te empresto. Tá bom. Como que ele vai receber isso de volta? Esse é um investidor. Você tem hoje um jogador que representa no São Paulo, que é o Ganso. E é um jogador que vem sendo muito cobrado, que o Ganso não é mais o Ganso do Santos, que muita gente pediu na Copa do Mundo de 2010. Como é que você vê o momento do Ganso hoje? Eu vejo o Paulo Henrique como um jogador muito diferente. Muito. Um jogador que... ele tem uma característica que é o seguinte, ele precisa estar rodeado de muito bons jogadores. Mas o São Paulo não tem esses bons jogadores? Tem, mas eu só para completar, de muito bons jogadores que estejam em momentos bons. Ele não tem essa... Não adianta você esperar do Ganso que ele vai fazer um gol driblando o time inteiro e vai levar... Ele não tem essa característica. O Ganso é um armador. O Ganso é o cara que pensa realmente. Ele não é esse jogador, esse meio atacante que driblador e que vai driblando 10 caras. Ele não é. Se você quiser um jogador, esse não é o Ganso. Ele é o inteligente, ele é o cara que em 3 anos deu 30 assistências. Então é um jogador que vinha criticado pela sequência. Pelo contrário, é um jogador que o ano passado fez acho, de 38 partidas, jogou 36, o ano retrasado jogou 34. Quer dizer, o jogador, você pode ver, todo mundo critica, mas sempre estourando sondagem, estourando proposta para sair e não vendem. Então eu acho que o
o Ganso ele sofre um pouco com algumas pessoas que não compreendem o momento. Você gosta de investir mais em jogador jovem, promessas, ou em jogador que você já bateu o olho e fala, não, esse aqui o potencial dele já está aflorando? Eu não tenho esse perfil de investir em promessas, assim. Não é meu perfil. Meu perfil é realmente... Eu acho que eu sou bom na área de quando o jogador já está um pouco mais formado e entende, Você entendeu? é bom na negociação. Eu acho que eu sou bom na negociação, mas eu acho que eu sou na parte de falar realmente, ó, você não está bem, eu acho que você tem que começar a receber um pouco mais de lado a bola, não tão de costas, tem que agredir mais. Você já precisou falar com um treinador de jogador seu, olha, você está escalando errado, você está arrebentando com o meu jogador? Não, isso eu nunca precisei, eu não interfiro assim, mas por exemplo, na época do Kleber no Cruzeiro, o Zezé Perrella me levava junto nos jogos e pedia para eu conversar um pouco com o Kleber depois da palestra. Mas era para conversar, como é que você tá? Porque o Kleber estava muito bem naquela época e estava sendo muito provocado, era muita expulsão. E o Zezé falou, pô, em vez de eu contratar alguém, eu vou trazer o agente dele, que é amigo dele há 6 anos, ele vai ouvir muito mais num período curto esse cara do que ouvir alguém que eu não conheço. E ali foi realmente uma grande chave para o Cruzeiro realmente fazer uma campanha excelente. Eles tinham o Maluf, o Zezé, o Adilson, o Ivair, eles tinham um ambiente muito bom ali. E eu achei que tudo que pudesse ajudar, entendi a ideia dele. Tudo que pudesse ajudar, ele foi trazendo. E realmente foi muito bom, valeu a pena. Você acha que a sua classe de empresário, de jogador de futebol, ela às vezes tem essa visão de que não são pessoas de boa qualidade, que são pessoas que aproveitam dos jogadores, dos clubes, porque faltam melhores empresários no meio aqui no Brasil? Não acho, Theo. Eu acho que o Brasil tem provavelmente os melhores empresários do mundo. Você acha? Acho, porque, primeiro, o Brasil é o clube que mais exporta. O país vendedor é o Brasil. Você não vê a Inglaterra fazendo uma enorme quantidade de negociação de país para país. Mas isso não é por causa da qualidade do jogador? Pode ser uma série de fatores, mas eu acho que o agente... Claro, você tem agentes péssimos aqui, claro, é complicado, alguns que a nossa profissão ainda não é regulamentada, falta uma série de coisas. Acho sim que o destino de alguns agentes realmente é parar dentro do clube, como aconteceu no Barcelona, onde um ex-agente é um diretor de futebol, onde no Atlético, no Real Madrid, onde um ex-agente é o diretor de futebol. Você já quis ser diretor de futebol, né? Não, eu nunca quis. Eu recebi uma proposta. Do Palmeiras. Recebi uma proposta do Palmeiras, mas não tive interesse, porque eu achava que ainda tinha muita lenha para queimar, entendeu? Na verdade, eu recebi, foi pública, né, na época, mas eu acho que o futuro do... Se eu fosse um presidente, hoje, o meu diretor de futebol eu tiraria do mercado. Eu tiraria um cara do mercado e falaria, fica aqui. Por quê? Porque depois que os contratos começaram a ser longos, a contratação tem que ser cirúrgica e precisa de um profissional. Você acredita que depois desse escândalo da FIFA, essas suspeitas em cima de Confederação Brasileira, chilena, colombiana, quer dizer, o mundo inteiro, o futebol vai ser passado a limpo e o futebol vai ser mais profissional? Acredito que sim. Eu acho que isso é uma coisa ruim e boa para nós. Eu acho que vão surgir regras novas. Eu acho que quando vem de fora... Aqui no Brasil ninguém acredita que vai... Quando é uma coisa só interna, todo mundo pensa, mas quando vem dos Estados Unidos ou da Europa, aí o pessoal fala, não, agora o negócio é sério, entendeu? Isso é uma coisa triste, entendeu? Porque, como eu falei, não tá bom pra ninguém. Futebol não tá bom pra você, não tá bom pro agente, não tá bom pro presidente do clube. Pô, o presidente do clube, imagina, o cara tá sempre no vermelho, o cara não tem uma alegria. Por que o cara continua? Pepinho, obrigado por nos receber, obrigado pela conversa aqui no Theo. Tete a Tete. Marcamos novo encontro com o Tete a Tete com o Theo aqui no Band Esportes, no próximo domingo, um programa inédito a partir das 11 horas da noite. Um forte abraço para você e cuide-se bem.